podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje eu recebo o Alexandre Viserta, ele que é CEO da Monter. Alexandre, muito obrigado pela gentileza de comparecer aqui ao nosso estúdio para a gente contar a tua história, contar a história da empresa, mas eu recebi uma informação que a Monter é de 1997. É verdade isso? Seja muito bem-vindo. Bom dia Mauro. Obrigado pela presença primeiro, obrigado pela oportunidade de trazer um pouco a minha história, a história da Monter. E desde 97 estamos aí na corrida, no trabalho, no esforço, no dia a dia, tentando trazer informação, prover produto e está no mercado. Está no mercado junto com nossos clientes, já faz bastante tempo. Se eu fizer uma conta rápida, eu vou descobrir que você então já era um jovem empreendedor? É isso? Como é que é essa história? Sim. Então, falando um pouquinho, hoje eu tenho 48 anos. Sou marido, sou pai de 3 filhos, então, desde lá de trás, sempre o empreendedorismo, na verdade, teve na minha família, não começou comigo, porque eu acredito muito, nós somos exemplos do que a gente sempre viu, né, dentro da nossa casa. E eu sou filho de engenheiro eletricista, eu sou engenheiro eletricista de formação, me formei em 96. Então vim com esse exemplo de dentro da minha casa, né? Então cresci vendo meu pai, Salvador Viserta, eu acho que a gente vai falar um pouco mais dele aqui, porque foi a minha grande referência, né? Então você imagina uma criança que depois virou um jovem, tendo um engenheiro em casa, aquele herói que assim, num primeiro momento, tudo que a gente precisava dentro da nossa casa, que você fizesse pequenos consertos, pequenas questões, arrumasse uma coisa, chegava aquele cara e simplesmente arrumava aquilo, né? Então eu cresci muito com essa questão de, gente, o que esse cara faz, né? Quem é esse cara? E depois, lógico, a questão de prover as coisas dentro da nossa casa, né? Então sempre foi um grande exemplo para mim de empreendedor, de cara focado em cara, onde estão as oportunidades, o que eu posso fazer, né? Então sempre foi uma grande referência para mim. Daí eu acho que foi o começo da engenharia para mim, né? Então ter essa referência dentro de casa, eu acho que cunhou aí a minha vida pessoal, como, né, os valores que eu tanto vi do meu pai, né, a integridade, a honestidade, o trabalho duro também. E as questões profissionais de lida, então eu acho que ali foi a grande vitrine para mim, na minha formação e nas minhas características, na minha base de valores, né? Alexandre, que lembrança marcante que você tem desse momento quando você se refere ao teu pai? Assim, tem algum dia que você não se esquece, um momento ou alguns momentos que você gostaria de lembrar, que você lembra com carinho? Eu acho assim, o meu pai ele sempre trabalhou muito. Então eu tinha essa questão muito forte comigo, assim, se eu for um engenheiro algum dia, eu acho que eu posso ser um cara como ele, né? Então eu posso ser um cara que traga tranquilidade para a família, que traga segurança para a família, que consiga criar os filhos, eu e minha irmã, né? Como ele criou, com o que a gente tem como uma referência. Então, assim, eu acho que o Salvador, para mim,
foi o conjunto da obra, sabe? Você trazer algumas questões, eu acho que assim, como eu falei para você, as coisas marcantes foram aquilo que eu via ele fazer dentro da nossa casa, né? As pequenas coisas que ele fazia dentro da nossa casa. Era como um mágico? Ah, com certeza, né? Com certeza. Principalmente para uma criança que via alguma coisa que estava quebrada que de repente voltava a funcionar, né? Porque o Salvador sempre teve muito isso. Ele não gostava de mandar nada para fora para consertar. Ele tinha uma habilidade natural e, sei lá, arrumava as coisas todas dentro de casa mesmo. Então eu achava aquilo uma coisa assim muito diferente, né? Gente, será que eu posso ser assim também? Será que isso dá para mim replicar isso para quando eu tiver minha família? Então, quando eu digo a questão da referência, isso sempre foi muito forte para mim dentro de casa, né? E quando é que você descobriu que você conseguia ser também um pouco Salvador? Olha, eu acho assim, depois que eu comecei a estudar, obviamente, né, evoluindo aí, comecei a ter um pouco de contato com as profissões no geral, eu vi que a engenharia me chamava a atenção. Eu estou trazendo a engenharia porque a engenharia sempre fez parte da minha vida, porque meu pai, quando eu nasci, ele casou muito cedo com a minha mãe, quando eu nasci ele já era engenheiro, né? Então eu só vi meu pai engenheiro, né? Então assim, depois que eu comecei a ter contato com as profissões, eu vi que aquilo me interessava muito, né? E de novo, depois que eu comecei a perceber que a engenharia te abre um leque, te abre um campo enorme de atuação, e nós, como você citou desde 97, a gente está há bastante tempo aí, nós vimos muito movimento de mercado, né? Então nós vimos o mercado das telecomunicações fortíssimo, o mercado das elétricas, o mercado bancário desenvolvendo muito no Brasil. E eu via amigos que se formaram comigo ou até antes ocupando espaço nesses mercados, né? Então, enfim, eu acho que a engenharia começou a me aguçar nisso, em ver o quão amplo era o mercado para atuar. Eu falei assim, cara, eu acho que se eu for por aí, talvez eu não fique na mão. Não sei se eu vou ser um salvador. Não sei se eu vou ser esse cara que eu via como assim, meu Deus, o cara desempenha muito bem tudo o que ele faz. Eu não sei se eu vou ser aquilo. Mas eu acho que dentro desse campo de atuação, ou dentro da engenharia, vai me abrir um campo enorme. Então eu acho que eu fiquei por ali quietinho e fui investindo um pouco na minha carreira ali dentro. E como foi quando você disse para ele, para a tua família, que a tua opção era engenharia e era elétrica? Olha, eu acho assim, ele não fala isso, mas eu acho que meu pai sempre, em algum momento ele começou a mostrar, como ele viu que eu me interessava muito por isso, ele começou a me puxar para perto e para fazer também o que ele fazia, né? Tanto que na empresa onde eu atuava, ele me chamou para lá, eu estive lá por um tempo estagiando, mas era aquele estágio assim, fica aqui para olhar. Observa um pouco todo esse movimento, vê o que está acontecendo aqui. Eu acho que foi uma boa isca, né? Então, assim, depois, quando eu materializei isso para ele, eu acho assim, o primeiro sentimento é, cara, que bom, né? Mas eu acho que hoje que eu tenho 3 filhos, a gente vê que o que a gente quer é um filho bem, né? É um filho... Lógico, fazendo o que ele gosta primeiro, mas assim, fazendo o que ele gosta com perspectivas. Se ele tem habilidade para estar ali, melhor ainda. Então, pô, se ele faz o que ele gosta e ele tem alguma aptidão e habilidade para estar ali, pô, excelente. E se aquilo vai conseguir prover amanhã, sei lá, um bom futuro para ele e para a família dele, aí fechou o circuito, né? Então, eu acho que quando ele caiu na real, que eu estava dentro de tudo isso, eu acho que foi um grande alívio. Que beleza. Você nasceu em São Paulo? Sou paulistano. Paulistano, da nossa querida capital paulista. E toda essa trajetória se deu lá na capital? Sim. Sou formado desde no final de 96. Eu fiz engenharia elétrica na Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano. Eu morava na zona leste de São Paulo e me deslocava até São Caetano nesses 5 anos para estudar. Todo esse processo eu estava em São Paulo. Hoje, por uma questão profissional, hoje eu moro em Itatiba,
Nós mudamos a operação da Monter para Itatiba já há 15 anos, né? Em 2007 nós mudamos para lá. Mas toda essa minha base de formação, o início da minha carreira profissional, o meu início como família também, na minha família que eu constituí, com a minha esposa e meus filhos também se iniciaram em São Paulo. Então o meu vínculo com São Paulo sempre foi muito grande, e ainda é muito grande, porque São Paulo ainda e vai ser uma metrópole fantástica para os negócios. Quando você quer fazer as coisas acontecerem, você precisa estar em São Paulo, né? Se bem que nós estamos em Campinas, um grande centro, né, também, próximo da cidade de Itatiba, onde a gente está, mas sim, o início todo foi na cidade de São Paulo. Um paulistano da Zona Leste é corintiano? Então, você sabe que eu tava pensando assim, pô, como é que eu vou iniciar aqui? Eu ia falar assim, marido de Ângela, pai de 3 filhos, Guilherme, Mateus e Renato, palmeirenses da Gema. É mesmo? É mesmo, eu consegui, cara. Foi uma façanha ali no meio, viu? Eu imagino. É que nem uma mosquinha no meio de um monte, né? E consegui, cara. Pelo menos eles falam pra mim, né? Aí eu tenho que perguntar, você tá mais feliz na fase Abel ou na fase Parmalat? Eu vou te falar assim, eu sou muito ligado aos meus filhos, cara. Eu tô mais feliz agora. Pelo simples motivo que eu consigo vibrar com eles, porque vibrar com os filhos é uma coisa Fantástico. Diferente, cara, É verdade. né? Vibrar sozinho era uma coisa. Agora, vibrar com eles, cara, é bem diferente, viu? E eu tenho um pequenininho de 9 anos que vibra já também. Então, eu já vibrava com o mais velho, que já tem 19, o do meio 16. E o pequenininho vibra demais, cara, também. E é outra sensação. Então, acho que eu tô mais feliz agora, cara. E parece que essa fase vai longe, né? A estrutura do clube, tudo isso anima. Eu que sou São Paulino. Gosto dos corintianos. E dos São Paulinos também dá inveja, né? A gente está com inveja, mas eu acho que é uma inveja saudável. Por quê? Porque fica o exemplo positivo do bem fazer, né? E é isso que vocês têm feito lá, a alegria. Meu irmão é palmeirense, feliz da vida com tudo isso. Que momento que você tem, que você lembra do nascimento do teu primeiro filho? Você foi pai cedo, né? Fui pai com 26. Olha, eu estava em São Paulo, então assim, como eu tive, a minha ligação com Itatiba ela é de muito tempo. Então eu estou em Itatiba profissionalmente agora desde 2007, mas o meu pai, ele adorava a cidade de Serra Negra. E Itatiba é um caminho para Serra Negra, de quem vem de São Paulo, um dos caminhos passa por Itatiba. E meu pai, quando eu tinha 4 anos, ele construiu uma casa num bairro de Itatiba. E eu passei a minha infância e parte da minha juventude vindo muito para cá. Então assim, aí você fala, tá, a alegria de ter um primeiro filho, né? Mas o que você pensava? Eu pensava em trazer eles para o mato. Eu pensava isso. Tanto que meu filho nasce em 2004, 2007. 2004 eu iniciei as obras do que seria a nova sede da Monter, em Itatiba. 2007 eu mudo com a família, mudo com todo mundo. Minha esposa é dentista. Atuou inicialmente em São Paulo, então uma vida difícil, porque ela estava sediada comigo em Itatiba, né? A gente já estava morando e ela tinha que ir a São Paulo para trabalhar, então foi um momento assim desafiador da nossa vida no começo, né? Mas quando a gente olhava de final de semana os meninos crescendo, né, no meio do mato, era muito legal. Então assim, eu acho que quando eles nasceram, eu, de novo, lembrei da minha família consanguínea e falei assim, cara, eu quero criar meus filhos onde eles estão. E briguei bastante por isso, né? De tirar eles do concreto, né? E levar eles para um pouco mais de ar puro, de vida no campo. Antes da gente falar da Monter, dessa trajetória empreendedora, queria só para a gente arrematar a questão da família. Como é o nome da tua esposa? Ângela. A Ângela também é uma salvadora? Em todos os sentidos? Ela é muito salvadora. Ela é muito salvadora. A Ângela
a minha ligação com Itatiba sempre foi muito forte, mas a dela não. E Itatiba é uma cidade que vem se desenvolvendo muito. Só que Itatiba ela tem 2 polos vizinhos enormes, que é Campinas e Jundiaí. Então isso ofusca um pouco a cidade, né? Então a cidade, ela, em algum momento ela vai vencer algumas barreiras, né? Mas ela se segurou muito. E no começo, para a Ângela, foi muito difícil. Ela precisou ser bastante salvador, bastante guerreira. Porque a cidade, não vou dizer que não recebia bem, mas dificultava o forasteiro, sabe? Eu, como trabalhava numa indústria, eu trazia gente de Itatiba, trazia gente de Jundiaí para trabalhar comigo, oferecia serviços a São Paulo, eu senti menos essa questão com a cidade. Era outra dinâmica, né, Era outra Alexandre? dinâmica. Então ela foi bastante guerreira no começo, sim, na criação dos meninos e no desenvolvimento profissional. Hoje ela é uma profissional, assim, que eu aprendo demais com ela. Hoje, na verdade, eu aprendo demais com meus filhos e com ela. E nós estamos aqui para aprender sempre, né? Exato. Aprendo demais com essa guerreira que ela foi, e agora já mais consolidada, né? A cidade se abre quando você mostra que você tem potencial e autoridade, né? Então a cidade naturalmente se abriu e hoje ela se desenvolve muito melhor. E onde é que você passou a conversa nela, hein? Foi lá em São Paulo? Foi. Eu trazia ela, enquanto a gente namorava, eu ainda trazia ela para Itatiba, então eu já mostrava o gostinho, né? Mas foi uma estratégia. Foi com bastante lábia, né? Você estava brincando da minha voz antes da gente começar, né? Sim. Eu acho que foi com essa voz, viu, cara? Você poderia trabalhar em TV, em rádio, com certeza absoluta. Alexandre Vizerta, vamos falar agora com o CEO. Primeiro, conta para nós, para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, qual é o negócio da Monter. Então, a Monter é o seguinte, primeiro, nós estamos na operação, eu e meu sócio nos formamos em 96, a Monter já estava constituída. Então, por uma oportunidade, nós ingressamos na operação da Monter inicialmente, para apoiar as pessoas que ali estavam. As pessoas que ali estavam na época eram operadores, né? Então nós tivemos a oportunidade de apoiar essas pessoas nas questões administrativas, vamos dizer assim. A Monter está no mercado de energia, provendo soluções de distribuição de energia. Nós montamos painéis de distribuição de energia, painéis elétricos, né? Então nós, inicialmente, de 97, que foi o nosso início, até os anos 2000, nós estávamos na operação da Monter. Então apoiando com suprimentos, orçamentos, abrindo o mercado, a parte comercial, projetos. Então, como eu vim da parte elétrica e o Eric, meu sócio, da parte mecânica, então a gente apoiava nos projetos, o que era uma coisa muito difícil para a operação na época, porque as duas pessoas que tocavam a organização estavam lá apertando o parafuso. Então esses caras, assim, era humanamente impossível que os caras fizessem tudo. Os negócios nasceram, esse nome Monter veio de montagens terceirizadas. Então a empresa trabalhava exclusivamente para um fabricante de grupos geradores. Então nós entramos ali com uma operação constituída, mas com uma administração assim aos trancos e barrancos. Então nós entramos nessa oportunidade, né, de prover serviço aí, e de 97 a 2000 nós continuamos na operação, e depois de 2000 nós adquirimos a organização, né, e passamos a ser os gestores principais do negócio. Então a partir dali de 2000 até hoje, então são 23 anos já como os gestores principais da Monter. Como é que você vê a evolução de toda essa cadeia da energia, falando um pouco especificamente aqui do nosso setor de energia limpa e renovável? Cara, isso é uma coisa assim que permeia muito o nosso dia a dia, né? As nossas conversas, porque nós, para uma empresa que já está quase 30 anos no mercado, nós já passamos por muita coisa, cara. A gente já viveu demais muitos momentos. Então o que eu falo assim, hoje é a autoridade de quem já viveu na pele tudo isso, de quem já acompanhou uma série de transformações. Você imagina,
falar de tecnologia de 97 para 2023 é água e vinho, né? É uma coisa assim muito grande. Então a autoridade de quem viveu tudo isso, né? A coragem de ter passado também, né, cara? E essas crises e sobe e desce o nosso mercado é uma montanha russa, né? E, cara, e a vontade, a energia, né, já trazendo um pouco associado ao nosso negócio, a energia de fazer o negócio ir para frente. E aí com o negócio, com a questão da energia fotovoltaica, não foi diferente, né? Então a Monter começou a molhar o pé ali, vamos dizer, em 2014, 2015. Antes era a preocupação, que é a questão da realmente ocupação, né? O que fazer antes de se ocupar, como é que nós vamos tatear esse mercado, como é que esse mercado da energia solar se comunica, qual é a narrativa, como é que vende, que produto está ali, que é o que a gente viveu em outros mercados, né? Então essa é a nossa grande experiência, né? A nossa grande vivência para se adequar aos mercados, aos movimentos. Então assim, a gente começou a molhar o pé ali, estudando assim, cara, o que os caras falam ali, que produto que está adequado para aquele ecossistema dos caras ali. Porque assim, esse mercado é um mercado que fala em longevidade, é um mercado que entrega uma usina, por exemplo, e o meu produto tem que fazer parte desse ecossistema, né? É um produto que tem que ser longevo, certo? Então vocês falam em 25 anos, Exato. em equipamentos, eu também tenho que falar isso. Então, de novo, a Monter começou a molhar o pé ali em 2014 e 2015, entendendo como que esses caras, o que eu preciso falar e que produto que eu preciso prover nesse mercado. E aí a gente saiu da pré-ocupação para ocupação fortemente em 16, 17, que é assim, cara, deixa eu ouvir esses caras, deixa eu gastar sola de sapato, deixa eu entender essas obras, deixa eu conhecer meus concorrentes direto, deixa eu entender o que eles precisam de produto. E de lá para cá é assim, o que eu posso prover, melhorar e acabar com alguma dor que talvez esteja ali num setor que, assim, comparado com outros setores que a Monter já passou, é um setor jovem. Exato. Né? É um setor jovem, Sem é um dúvida. setor que está se consolidando, que está experimentando algumas coisas também que nós já vivemos em outros mercados, né? Então, de novo, a gente começou a se ocupar em 2016, 17, mais fortemente em ouvir, em estar grudado num cliente, nos nossos clientes, nos clientes que a gente estava buscando, qual a narrativa que a gente precisava se adequar a esses caras, para depois prover produtos que fossem de novo adequados a esse ecossistema que a gente está falando, né? E esse pé molhado valeu a pena? Está valendo a pena? Cara, está valendo muito a pena, né? É um mercado que eu acho que a Monter ainda tem muito a contribuir. Porque, de novo, como a gente falou que é um mercado jovem, os empreendedores também são jovens, Sim, cara. é verdade. São pessoas assim que a gente ensina e aprende demais. São caras de garra, de vontade, de pegada. Como eu te falei da vontade e da energia, que é um dos... Se você me desse a oportunidade, Fique à depois vontade. queria falar um pouco na sequência dos pilares da Monter, né, que são as nossas fortalezas hoje. Mas a gente vê caras com muita vontade e caras que precisam ser amparados com bons produtos. De novo, eu quero falar dos equipamentos de distribuição de energia com alguém que está falando em longevidade de projeto, né? Então, assim, está valendo muito a pena porque, além de ensinar, de contribuir nesse segmento com a autoridade de quem está desde lá de trás, cara, nós temos aprendido demais com esses caras. Hoje vocês empregam quantas pessoas? A Monter hoje tem 40 colaboradores. 40 colaboradores. Alexandre, como é para você, aquele cara que viu lá o Salvador, trabalhando em casa, resolvendo os problemas, mantendo a família, proporcionou a educação sua, da sua irmã.
Como é que é para você hoje voltar para casa e saber que você emprega 40 pessoas? Qual é o tamanho disso no teu coração? Você lembra quando a gente falou, quando eu olhava para ele, né, e falava assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Sim. Eu preciso... deixa eu levar um pouco do exemplo desse cara aqui, né? Eu acho é um pouco dessa sensação de contribuir, né? De contribuir com uma cidade, né? De contribuir com uma cidade que está se desenvolvendo, está trazendo indústrias importantes para lá. Contribuir no desenvolvimento dessas pessoas. Então, o que eu digo assim, a Monter hoje ela tem 3 grandes compromissos. Ela tem um compromisso primeiro com a informação, que é onde eu trago o cliente, né? Que a informação, Mauro, naquela questão assim da transparência e da verdade. Porque nós estamos num negócio onde o meu fluxo de operação é de 90 dias. Eu tenho muita troca de informação aqui nesse meio. Né? Então, assim, eu preciso estar nesse período com muita troca e com muita verdade, porque senão eu vendo uma vez, cara. Exato. Eu vendo uma vez. Então, eu tenho um compromisso grande com a informação, eu tenho um compromisso enorme com o produto, aí já trazendo um pouco da questão do solar. Por quê? Porque, cara, esse produto eu estou falando de segurança, eu estou falando de garantia, eu preciso dar para esse cara um produto que tenha a ver com o mercado dele, tem que fazer sentido esse produto ali dentro. Então a Monter tem um compromisso enorme com o produto e com a equipe. A equipe aí entra formação, entra desenvolvimento, entra troca. Então assim, a gente tem uma diversidade grande lá dentro, a gente valoriza demais o trabalho feminino ali. Nós temos um investimento grande na formação e desenvolvimento, tanto das lideranças quanto da base. Então, assim, o compromisso com a equipe, o desenvolvimento das pessoas, cara, isso acho que é desde sempre aquela vontade, né? E quando você vê isso acontecendo, vem o sentimento de, pô, que bom, né? Que bom que eu estou fazendo isso. Isso que você acabou de dizer sintetiza os pilares do que é a Monter. Isso. Sem dúvida nenhuma. Isso. Nós temos 3 pilares muito fortes, que é a energia, e aí há uma associação, né, do mercado onde a gente está, no mercado de energia, mas com aquela questão da vontade, né, da garra, da gana, da vontade, do ir para cima, né? O que eu posso fazer, cara? O que eu posso ajudar toda essa turma aí a fazer diferente, a vender melhor, desde uma venda consultiva até uma administração do contrato bem próxima, até um pós-venda. Por quê? Porque eu preciso falar da performance do produto. Cara, esse produto tem que performar do jeito que eu e o cliente alinhamos ali, né? Então a energia é um pilar importante, a inovação é uma outra questão assim que a gente vive fortemente, né? A inovação, de novo, não só aquela questão da inovação tecnológica, né? Produto e processo, não. A inovação em tudo que você faz, a inovação a nível organizacional, aquela inovação que você traz assim, eu inovo para gerir contrato, eu inovo para apresentar projeto, eu inovo no contato com o meu cliente. Então, trazer a inovação realmente para o dia a dia. E o último, a integração, que é assim, integrar energia e inovação, integrar propósito e pessoas, equipamentos e tecnologia, sabe? Fazer tudo isso fazer sentido, né? Integrando todas essas soluções aí. É isso, essa junção de fatores que te faz olhar e considerar hoje a Monter uma empresa sólida e com um futuro ainda melhor para frente? Sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, eu acho que tem uma coisa importantíssima nisso, cara, que é você olhar tudo isso com maturidade. A maturidade para entender assim, esses quase 20 anos, o que nos trouxe até aqui, esses quase 30 anos, não é o que vai levar a gente por mais 30, certo? Então, com toda certeza, o que nos trouxe até aqui, por esses 30, não vai nos levar por mais 30. Agora sim,
os valores, as crenças, as convicções dominantes da organização estão lá. Eu e meu sócio estamos lá, né? Só que assim, agradecer, respeitar o que passou, estar atento, ouvindo, atenção, cuidado e reflexão para ver assim, o que vai pela frente. Então aí de novo entra a coragem, a energia, para ver assim, o que vai me levar por mais 30. Então é essa vontade. Para quem quiser conhecer mais a Monter, você tem um site, redes sociais? Sim, então a Monter é só procurar lá, tem o www.monter, pode nos acompanhar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook também, lá no site você vai ver as mídias todas que a gente tem, então pode acompanhar, pode ver os movimentos que a Monter vem fazendo, as trilhas que a Monter vem os caminhos que vem trilhando, né? Tudo por ali dá para acompanhar a gente. Muito bem. E antes de encerrar, eu vou te pedir uma coisa, na verdade 3 coisas, mas com o mesmo objetivo. Você citou o Salvador, citou a Ângela e citou o Eric. Vamos começar pelo Eric. O que você gostaria de dizer para ele nessa tua jornada? O que você diria, ou aquilo que talvez você já tenha dito para ele ao longo dessa caminhada? Porque uma coisa é você estar aqui como CEO, é muito fácil, entre aspas, mas olhar para trás, a jornada, o dia a dia, o que você pode dizer para ele? Olha, o Eric é uma pessoa completamente diferente de mim. E isso é bom? Isso é excelente. Então, assim, minha equipe também está aqui, a gente fala bastante sobre isso. Esse se completar, que eu acho que é o jogo da vida, né? Você está profissionalmente lutando, progredindo, buscando. Quando você acha alguém que te equilibra, eu acho que a jornada fica mais fácil. Então o Eric é gratidão pelo equilíbrio. Gratidão pelo equilíbrio. Bacana demais. E para a dona Ângela? Aí acho que é mais do que gratidão, né? Aí é aquela pessoa que está ali em casa todo dia para os momentos bons e ruins, né? Aí é difícil. É o agradecimento, é o obrigado por dividir, obrigado por estar junto, obrigado pela jornada, por estarmos aqui juntos até agora, né? Obrigado pelos meninos, né? Porque assim, só quem tem filho sabe o que está aqui, né? Então, obrigado por ter me dado a maior bênção, as 3 maiores bênçãos da minha vida. E gratidão mesmo também pela jornada. E o nosso querido Salvador? Espero ter feito jus a tudo que ele me mostrou, né? O Salvador, ele falava pouco, mas tem uma coisa que é o que eu sigo até hoje. O Salvador educava pelo exemplo, e educar pelo exemplo é transformador, né? Então, assim, eu espero ter feito valer, né? Eu espero ter feito, sei lá, por merecer tudo que ele passou para mim e todo o tempo que ele viveu comigo lá. Para eu não levar bronca, para os filhos. Hoje eu tenho um filho estudando fora do país, já está longe há um tempo, então, de novo, eles não é falácia não, cara, mas eles me ensinam demais. Nós estamos aqui para aprender com os nossos filhos, cara. Quem tem filho sabe disso, quem tem filho sabe do que eu estou falando. Vivam intensamente, né? Façam o que vocês são apaixonados, percebam suas habilidades e busquem o que amanhã vai suprir as suas vontades, né? Porque fazer o que ama é lindo e maravilhoso, só que eu acredito assim, fazer o que ama, quando aquilo não te provê o que você precisa, você deixa de amar rapidinho. Então assim, busque o que você ama sempre primeiro. Entenda suas habilidades, porque isso vai ser importante no desenvolvimento. Estão aqui os engenheiros para falar. E
E viva tudo isso junto, viva isso, perceba que se aquilo vai te prover o que você quer, vá para cima, vá com vontade e energia. Alexandre Vizerta, CEO da Monter, em nome da ABGD, quero agradecer demais a tua participação. Eu acho que você nos preencheu hoje com um depoimento sincero, repleto de amor, repleto de exemplo, e acho que o trabalho não mata, né? O trabalho edifica, e foi isso que a gente ouviu da tua história. Foi um prazer imenso conversar com você. É claro que essa conversa não esgota a história do Alexandre, não esgota a história da Monter, mas certamente fica o exemplo. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Mauro. Nossa, que experiência maravilhosa, cara. Obrigado mesmo, acho que é uma coisa nova para mim, tá? Obrigado pela oportunidade, obrigado por poder falar das pessoas que eu amo, da profissão que eu amo, da ocupação que eu amo e da empresa que eu amo. Obrigado mesmo. Sucesso sempre, independente de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, do nosso setor, que são muitas, mas a gente vai trilhar um bom caminho e é isso que vocês têm feito. Quiser. Leve, em nome da BGD, um beijo para todos que compõem a Monter, 40 pessoas, olha só que número maravilhoso. Será dado. Faça isso. Obrigado. E um beijo a você que me acompanhou até agora em mais um podcast do ABGD News. Cada história, hein? Tenho certeza que vocês estão gostando. Essa do Alexandre é mais uma. E acompanhe as nossas redes sociais, visite o nosso site e até um próximo podcast. Tchau para vocês, tudo de bom e até lá. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.